Continuando aí a segunda parte do nosso exemplo da caixa plástica, agora a gente vai trabalhar com essa parte aqui de cima, tá? Com a tampa superior da peça. Como falei, parece um pouco complicada, mas sabendo os comandos a gente consegue desenhar ela de maneira bem fácil, tá? Vamos dar uma olhada nos elementos que a gente vai aprender aqui com essa peça. Nós vamos trabalhar aqui, ó, com letras que vão ser jogadas para cima da peça, ok? Só que agora a gente vai fazer de uma maneira diferente, não igual ao que a gente estava fazendo lá na peça de comando circular. Essa vai ser uma forma diferente. Naquela de comando circular a gente colocava em cima de uma face e extrudava a peça. Agora eu quero fazer o seguinte, eu quero saber qual que é o limite máximo para quando eu vou começar de cima. Eu não vou começar com essas letras coladas no tampo, como a gente fez nas peças circulares, ok? Vamos colocar aqui também furos, tá? Esses furos padronizados. Então aqui embaixo como ele se comporta. E aqui embaixo, percebam como a gente vai trabalhar com essa grade que vai ser feita todo esse detalhamento aqui, ok? Então, para a gente poder trabalhar com essa peça aqui, vamos abrir um projeto novo. Padrão para Standard, criar. E eu vou fazer o nosso plano superior aqui, né? Vamos iniciar o esboço, pegar o plano superior. E vou colocar mais uma vez meu retângulo de centro, com cotas de 110 nesse sentido e 50 no sentido abaixo. Ok? Então, vou finalizar aqui. E agora eu vou dar uma extrusão. Nesse caso agora eu vou para cima normal. Vou deixar 10 milímetros mesmo. Vou dar um OK. Agora eu vou fazer o mesmo arredondamento que a gente fez no exemplo anterior. Colocando 4 milímetros, né, de arredondamento. Selecionar aqui as arestas laterais. E as arestas superiores. Ok? Então vou dar um OK aqui. E mais uma vez aqui embaixo, eu vou aplicar o nosso comando casca. Igualzinho a gente fez lá no começo da primeira parte do nosso desenho. Só que agora eu seleciono a parte inferior da caixa. Ok? Bom, turma. Agora, o que a gente vai trabalhar? A gente vai fazer esse detalhamento da grade aqui em cima. Tá bom? Como que a gente vai fazer? Eu vou pegar esse plano aqui. Tá? A primeira coisa que eu vou fazer, na verdade não vou pegar esse plano aqui não. Eu vou modificar o plano, eu vou colocar um plano superior em cima dessa caixa para fazer todo o risco que vai nortear o formato da nossa grade. Ok? Então vou pegar o plano aqui, vou pegar o plano superior. Então peguei aqui o plano superior e vou deslocar ele em 15 milímetros acima da superfície. Acima da superfície não, acima do plano superior. Vai ficar 5 acima da superfície, tá ok? Olhando aqui na lateral, é assim que ele vai ficar, tá ok? Bom, nesse caso agora, eu vou selecionar esse plano e vou colocar um esboço. Esse esboço ele vai ser retangular central, com medidas de 90 no lado maior e 30 no lado menor, tá ok? Bom, nesse caso aqui eu já vou colocar arredondamentos de 4 milímetros. Pegando esses 4 cantos do nosso retângulo. Dou um OK. Não é para encerrar o esboço ainda não, acabei encerrando sem querer. Então vamos continuar aqui e editar. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os espaçamentos da grade. Nesse caso aqui eu vou colocar uma linha que atravessa a nossa peça, bem no ponto mediano, tá ok? E vou colocar aqui o comando de seleção retangular, tá ok? Uma maneira bem fácil de fazer essas repetições. Então qual que é a geometria que eu quero que seja copiada? É essa daqui.
ok? Então, selecionei a geometria. Agora eu vou pegar a direção. Nesse caso vai ser em cima dessa linha, porque eu quero que ela vá para cá ou para lá. Tá? Se eu quiser que vá para cá, é só vir aqui e inverter a direção. Veja que a seta foi para o outro lado. Eu vou colocar aqui 5 repetições, com, nesse caso, espaçamento de 9 milímetros entre eles. Ok? Então eu vou dar um ok. Percebam aqui, ó, que ele fez toda a repetição. O próximo que tem aqui já vai bater no limite. Eu vou fazer aqui, na verdade, vou até fazer de novo, poderia ter feito também já na própria, no comando usando a direção 2, acabei apertando OK sem querer, ok? Mas fica a dica para vocês. Então a geometria aqui no caso vai ser essa geometria, com a direção desse elemento, agora está vindo para esse lado, com 5 repetições espaçadas de 9 milímetros. Dou um OK, beleza, ok? Agora o que eu vou fazer? Vou traçar mais uma linha daqui até essa extremidade, certo? Vou dar um ESC. E aqui eu acho que não está muito centrado, não. Vou refazer de novo. Não, está centrado sim. Eu vou agora fazer mais uma vez o comando retangular. Geometria que eu vou selecionar é essa daqui. Direção 1 vai ser essa, para cima. Vou colocar 5 repetições, só que agora dotadas de 3 milímetros de espaçamento entre eles. E agora aqui eu venho, clico na direção 2, clico mais uma vez nessa seta, ele está indo para o mesmo lado, eu só inverto e coloco 5 repetições com 3 milímetros de espaçamento entre eles. Então vejam aí, ó, que ele completou o restante, ok? Então aqui eu encerro a parte do meu esboço que vai formar a minha grade. Ah não, ainda falta mais um elemento, acabei esquecendo aqui, falta a elipse central. Vamos abrir aqui mais uma vez o esboço, ok? Então eu vou vir aqui com o comando de elipse, vou pegar esse ponto central, daqui para cá, e eu vou colocar cotas de, nesse caso, 13 milímetros, no sentido maior, e 6 milímetros na menor, ok? Agora sim, eu finalizei o meu esboço. Bom, agora, tirar aqui o plano para não ficar atrapalhando nossa visão. Encerrar esboço. Excluir isso daqui. E tirar a visibilidade desse plano. Bom, agora eu vou vir aqui, ó, no comando grade, na peça de plástico, ok? E agora eu vou fazer algumas seleções, ok? Tudo que tem isso aqui são as opções que nós temos para poder fazer a nossa grade. Primeira coisa que eu tenho que colocar é o limite, até onde vai ser o limite da nossa caixa. O limite é esse primeiro retângulo que nós fizemos, ok? Tá aqui para ficar mais fácil de visualizar. E eu vou deixar essa peça aqui com as abas externas com 2 milímetros de largura, ok? E essa altura que vai atravessar a peça do início até embaixo com 4 milímetros, ok? E esse ressalto que vai ficar aqui para cima da caixa, eu vou colocar de meio milímetro. Tá? Essas são as 3 parâmetros que a gente trabalha nesse primeiro limite. Agora eu vou para a ilha. O que a ilha é? A ilha é a nossa elipse. É aquele ponto que a gente vai colocar um material, uma escrita por cima dele. Okay? Então, eu seleciono aqui a minha ilha e eu vou colocar 1 milímetro, que é essa espessura que vai ficar abaixo dele. 1 milímetro é a espessura que vai ficar formando aqui a nossa ilha. Nervura. O que é a nossa nervura? A nossa nervura, nesse caso, vai ser essas linhas na horizontal aqui, na vertical, desculpa. Nesse caso aqui, eu vou selecionar todas elas que estão na vertical, fora as que estão no limite, né? Porque já estão selecionadas como limite. E eu vou
aplicar as espessuras de nervura em cima dela. Nesse caso aqui, eu vou colocar como nervura uma distância de 3 milímetros para onde ela vai passar. E aqui em cima, 2 milímetros, que é essa grossura da nossa faixa da grade. Ok? O próximo aí que nós vamos trabalhar é o reforço. Ok? O reforço, ele é representado agora pelas linhas horizontais. Então tá aqui, ó. Essa linha, essa, todas elas. A gente vai selecionar. E aqui, nesse caso, o reforço vai ser 1 milímetro apenas de espessura. E já está até aqui 1 milímetro, vou deixar 0 nesse e 0 nesse. E o último aqui, que é o nosso rascunho, não vai ter nenhum elemento divisório, deixa do jeito que está, ok? Então vou dar aqui o ok na nossa peça e ele automaticamente já faz o formato que a gente quer da nossa grade, certo? Vejam como que ele ficou embaixo. Tá vendo? Todo o formato dele já está definido. Uma maneira bem simples de ser feita, tá bom? Bom, o próximo passo que a gente vai trabalhar agora vai ser colocar o texto em cima da nossa caixa. Para fazer esse texto, vou modificar o plano, já que eu quero que ele saia de uma parte que não tem nada e vá para a parte sólida, tá ok? Eu vou clicar aqui em plano, deslocamento de plano, vou pegar aqui o plano superior e vou colocar uma altura de 11 milímetros, tá? Ou seja, 1 milímetro acima da nossa caixa. Terminei aqui, agora eu vou vir com o comando texto, ok? Então vou clicar aqui na nossa página, no nosso plano recém-criado, vou abrir um esboço e vou colocar o texto, tá? Então vou até ampliar aqui um pouquinho mais. Nesse caso aqui, para homenagear um pouco aí a universidade onde eu trabalho, eu vou colocar o FISCAR. Você pode colocar o texto que você quiser, tá? Fica à vontade. Eu vou colocar aqui o nome da faculdade. Então aqui, ó, vejam que ele está do lado para baixo. Tá? O que eu vou fazer? Posso vir aqui, ó, e girar a minha peça, tá bom? Então vou selecionar. O ângulo que eu quero é de 180 graus. Vamos girar ele na mão, ver se eu consigo. Ponto central, vai ser nesse ponto aqui. Ele ficou nessa situação. Agora eu vou tentar trabalhar um pouquinho ele para poder ficar um pouco mais melhor, né? Escrito. Então vou colocar aqui arrastando aonde ele pode ficar o texto, ok? Já posicionei. Eu vou mexer um pouco no tamanho dele, tá bom? Então o que eu vou fazer? Eu vou selecionar aqui o FISCAR, vou colocar uma altura, vamos botar de uns 4,5 milímetros, eu acho que é o suficiente. Então, ok, olha lá, ele já modificou, mais uma vez eu vou movimentar ele, nesse ponto. Vou clicar aqui no mover, da nossa peça, selecionar. Ponto base, vou pegar aqui mesmo, qualquer ponto da nossa peça. Então, com o comando mover, eu consigo posicionar aonde eu quero o meu texto. Terminei de posicionar, o que eu vou fazer agora, ok? Isso não vale só para a letra não, tá? Eu posso colocar qualquer tipo de formato de um desenho e eu consigo fazer isso daí também. Ah, eu quero fazer uma forma geométrica e acoplar em cima disso daí. Pode fazer sem problema nenhum. É esse comando que eu estou ensinando para vocês. A diferença é que você teria que fazer só o formato do desenho e não o escrito, tá? O comando que vai fazer com que a minha letra seja jogada para cima do objeto é o comando de relevo, tá? Então o que eu tenho aqui? Eu tenho a situação de fazer um relevo de face, que ele sai daqui e acaba acoplando em cima do objeto. Eu tenho aqui baixo relevo, que ele faz o corte. E eu tenho aqui o relevo mediano, tá? Como se fosse um corte e aterro. Uma parte tira e a outra ele acopla, ok? Então nesse caso aqui, eu vou vir aqui, vou selecionar o perfil e vou dar meu ok.
Deu uma pequena falha aqui, vamos ver o que dá para fazer. 1 milímetro. Autoajuste para face. Vamos pegar essa face aqui e vamos dar um OK. Pronto, tá aí, o nosso objeto foi jogado em cima da nossa face. Tá? Isso aqui eu coloquei, poderia, como a gente falei para vocês, ter feito partindo da face para fora, mas qual que é a vantagem de se utilizar o decalque ao invés de colocar o texto e fazer a extrusão como a gente aprendeu anteriormente? É que se eu tiver uma face inclinada, como nós temos lá no shampoo, ele faz todo o formato da nossa peça. Tá? Ele acompanha esse relevo da nossa peça em si. Essa é a diferença entre fazer uma extrusão de texto e fazer o decalque. O decalque acompanha toda a superfície do objeto de maneira uniforme. Se ele fosse levemente ondulado, ele faria toda a escrita em cima do objeto de maneira ondulada também. Ok? Então, vou tirar aqui a visibilidade. E agora, o que nós precisamos fazer? A gente precisa fazer agora os nossos ressaltos que vão ser colocados aqui embaixo. Né? Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer, nesse caso, vai ser modificar o eixo, só que nesse caso eu vou partir lá do plano. Tá? Então, eu vou vir aqui, ó, vou pegar meu plano de geometria, clico nesse ponto, e eu vou fazer com que ele desça 8 milímetros. Ó, já está até indicando que é para baixo. Então já vou dar o OK. Veja que ele está cortando a peça. E aqui em cima, o que eu vou fazer? Eu vou colocar os pontos, né? Então clico aqui, iniciar, esboço, ponto. Para cá, aqui e aqui. Bom, da mesma maneira que a gente colocou 7 milímetros para cada borda, né, vamos manter para poder dar um encaixe. 7 para cá. 7 para cá. Pronto. Finalizado o posicionamento das nossas peças, vou encerrar o esboço. E da mesma forma eu vou acionar agora o comando de recalque da peça. Ressalto, desculpa, recalque não, ressalto. Ok? Então eu vou vir aqui em ressalto, só que dessa maneira agora eu vou pegar o quê? Eu vou pegar a parte aqui da cabeça, para a gente poder estar trabalhando. Ok? Nesse caso aqui, ele já selecionou o centro, percebam como ele está fazendo aqui o formato. Ok? Agora ele tem que só ajeitar para ficar de uma maneira adequada. Tá bom? Então aqui eu vou colocar essa espessura de aresta de 0,3 milímetros. Tá? Essa espessura de encaixe também de 0,3. Eu vou deixar meio milímetro, que é essa distância aqui do topo até onde vai o encaixe da peça, para poder fazer a rosca, né? Eu vou deixar 2 milímetros para esse elemento, 4 milímetros e 5. Ok? Aqui eu quero ter se é um perfil de um parafuso reto ou se ele é cabeça inclinada. Posso escolher tanto um quanto o outro. Ok? Vou dar um OK e agora já está colocado aí os nossos ressaltos. Tirar a visibilidade. Então vamos ver agora como é que ficou nossa peça. Pronto. Ela está desse jeito aqui. Aqui embaixo agora com os ressaltos propriamente colocados na nossa caixa. Ok? Bom, o que eu vou fazer agora? Vai ficar faltando a nossa aba, né? Só que diferentemente da outra que nós colocamos material, aqui nós vamos fazer diferente. Nós vamos tirar material, tá? Nesse caso aqui,
a gente fez na parte interna de fazer o encaixe, agora eu vou tirar material dessa parte externa, porque se você retira o material interno, o outro tem que ser um encaixe pelo lado externo, para poder as caixas poderem se acoplar, tá bom? Então vamos lá, vou clicar aqui no comando aba, mais uma vez, só que agora eu vou selecionar esse daqui, ó, ranhura, tá? Eu vou tirar material. Então nesse caso, como eu quero que retire material da parte externa, minha aresta também vai ser externa. A face guia, nesse caso, vai ser essa face, ok? E aqui eu vou colocar a minha ranhura, nesse caso, meio milímetro para cada, 0,5, 0,5, ok? E é só dar o ok. Percebam aí, ó, que ele deu o acabamento da nossa peça. Tudo bem, gente? Então, a aula de hoje, por enquanto, é isso, tá? Se a gente olhar aqui por cima, percebam que tem os espaços para colocar o parafuso, tá bom? E a caixa ser fechada. E, como falei, salvem esses dois exemplos, porque lá na frente a gente vai usar para fazer a montagem, o exercício de montagem do nosso curso, tá bom? Um grande abraço e a gente se vê na aula seguinte.